Hoje nós vamos falar de autoestima. O que é autoestima, de onde vem, como a gente pode trabalhar a autoestima, né? Mas todos nós precisamos, né, olhar como está a autoestima. Até porque a gente está num momento da nossa sociedade, era do selfie, né, gente? Tudo é imagem. E quem já me conhece há mais tempo, eu sou Janaína, trabalho com constelações familiares. E eu gosto de fazer essas lives bem... Vou num tema, para não divagar muito, né? São lives mais curtinhas, são lives curtinhas e direto ao ponto, né? Eu falo meio rápido, essa é a minha característica. Então eu gosto de trazer um conteúdo que você possa aplicar hoje, tá? Não fico muito na teoria. Esse é o nosso propósito com as lives, direto ao ponto. Então, para começar, eu vou trazer aqui uma definição que eu achei de autoestima para a gente alinhar aqui da onde que a gente vai partir. Fala assim, ó: autoestima é a qualidade de quem se valoriza e está contente com seu modo de ser, se expressar e viver. Então, a autoestima é uma qualidade de quem se valoriza, importante, e que está contente com seu modo de ser, de expressar e viver. A gente acaba ficando muito na autoestima na imagem, né? Mas ela é mais do que isso. Tudo bem que a gente entende que a imagem revela o que está dentro, né? O que eu tô por fora fala muito do que como eu tô por dentro. Mas eu acho que é um pouco maior esse olhar, né? É como eu vivo, como eu me expresso. Será que eu consigo me expressar exatamente como eu gostaria, né? Será que eu comunico aquilo que eu queria comunicar? Então, tudo isso tem um pano de fundo aí bem legal pra gente dar uma olhadinha. Então, eu trouxe alguns pontos, assim, pra gente avaliar. Primeiro lugar, que eu acho mais importante, é que a autoestima é variável, óbvio. Ela é diferente pra mim, pra você, né? Mas ela é variável também no tempo. Então, se você pensar, a Janaína de 20 anos tinha se comportava de uma forma, tinha pensamentos, sonhos, era uma outra mulher da Janaína de 50. Então, a minha autoestima mudou. Eu não posso ter os mesmos valores que eu tinha naquela época. Vocês compreendem isso também? A gente vai amadurecendo e vai mudando. Tomara que vá mudando, senão a gente fica preso lá e daí, ou seja, a autoestima nunca vai estar num nível satisfatório, porque eu vou estar sempre olhando para o impossível, né? O corpo envelhece, a gente amadurece. Então, se o meu valor de autoestima era aquela imagem que eu tinha com 20, vou estar sempre correndo atrás. Ou pior, talvez com 20 eu não tivesse autoestima, né? Com 20, né, dentro da minha época, dentro das minhas condições, talvez não tivesse essa sensação aqui de se valorizar, de estar contente com o seu modo de ser, né? Então, a autoestima vai mudando conforme o tempo vai passando. Isso é importante porque a gente precisa atualizar, né? Como se fosse um aplicativo que tem uma versão mais nova. Então, a minha versão 24 é outra da 23, que é outra da 22. Isso é importante, porque com isso eu consigo estar mais próxima da minha realidade. Se não, eu vou viver, talvez, sempre num desejo do impossível. Bom, então, ela varia no tempo e também varia nos seus valores. Então, por uma época, quando a gente é mais novo, talvez, a gente está preocupado mais com o corpo, com a imagem, como me percebem, né? Com a roupa que eu visto. São outros valores para a pessoa mais velha. E isso é importante, essa variação. Eu tenho que atualizar esse meu aplicativo, porque senão eu vou ser uma mulher de 50 anos querendo me comportar como se tivesse de 20, né? Ou sonhando em voltar a ser a de 20. Aí a gente vê hoje em dia tanta gente em busca dos procedimentos, porque a juventude é um valor, né? Isso é importante saber. Qual o valor que está ancorando a minha autoestima? A juventude é um valor. Se eu me considerar só com autoestima quando eu me parecer jovem, eu posso viver um looping aqui de procedimentos em busca de uma juventude que vai chegar um momento que se desgasta, acaba as possibilidades. Como é que eu vou lidar com essa nova versão? Então é interessante isso, né? A gente precisa entender que a minha autoestima tem que variar conforme a época e também conforme os valores. E aí é muito interessante porque às vezes eu posso ancorar a minha autoestima não só na imagem. Pense aqui, de repente
eu me valorizo e me sinto contente com o meu modo de ser em função do meu trabalho, por exemplo. Porque eu tenho um trabalho bacana, lá eu sou reconhecida, eu tenho dinheiro, pode ser valores que ancoram minha autoestima, não pode? Eu posso ter um relacionamento interessante, bacana, e todo mundo me vê como um super casal, e se acaba. Se ali for a ancoragem da minha autoestima, eu corro um risco muito grande de não saber como lidar sem isso. Então, um trabalho pode acabar, o dinheiro pode não ter, o relacionamento também pode ter acabado. E eu, né? E o que resta depois disso? Então, eu tenho que saber exatamente onde eu ancoro a minha autoestima. Nós somos uma antes de ser mãe e somos outra depois, né? Eu tenho várias pessoas que eu conheço que sofrem porque não conseguem mais, imaginam, né? Então, o sonho de ser mãe, de ter filhos, eu falo, não é nem ser mãe, quer ter filhos, tem filhos, e daí falam, tá, e aquela mulher que eu era? E aquela pessoa? Eu não sou mais aquela mulher. Se eu ficar no sonho de ser aquela mulher que eu fui, eu vou estar sempre sofrendo e a minha autoestima vai estar em baixa. Agora, se eu entender que agora eu sou uma nova versão da Marcela, por exemplo, eu lembrei dela quando entrou aqui, é a Marcela com uma filha, né? Então agora a Marcela é outra pessoa. Ela tem que entender quais são os valores dela de agora. Isso é muito importante. Então a atualização do aplicativo da autoestima é fundamental. O tempo, né? Já falei, a gente vai envelhecendo, eu tenho que entender que qual é o meu valor? É a minha saúde, é o meu bem-estar ou é a juventude? Talvez os dois juntos eu não consiga andar. Ah, o meu valor é a minha saúde. Às vezes a gente vê a pessoa extremamente focada no corpo em nome da saúde. E se não tiver? Né? Então a gente tem que sempre tomar cuidado aonde eu estou ancorando a minha autoestima. Essa é a primeira questão que eu queria dizer para vocês. A primeira pergunta a ser respondida é: qual o valor que ancora hoje a sua autoestima? Né? Para a versão da Adriana de hoje, para a versão da Janaína de hoje. Eu brinco, né? Muitas de vocês sabem da minha história, eu não canso de contar aqui, gosto de falar. Eu hoje trabalho integralmente como consteladora. Então, o meu valor hoje é essa liberdade de tempo para atender conforme a necessidade dos meus pacientes e também para eu viver minha vida. Então, hoje o valor da liberdade tem um peso muito grande na minha autoestima. Então, quando eu percebo que eu consigo fazer as coisas, consigo organizar uma agenda para ter o tempo que eu levo a minha filha na esgrima, ter um tempo para cuidar de alguma coisa aqui na minha casa, como isso me faz bem. Eu passei essa semana umas 2 manhãs que eu não tinha atendimento costurando. Que orgulho, que alegria. Eu sei, eu, Janaína, consteladora, sei que eu tenho toda uma história de costureiras da minha família. Eu fiquei pensando essa semana, costurando, inclusive na máquina ali, e a minha linha da agulha escapava. Alguma coisa errada na minha máquina, então eu começava a escapar, e aquilo estava começando a me irritar, porque demorava muito para colocar a linha na agulha. E daí eu comecei a pensar que com certeza essa angústia era das minhas avós. A minha mãe costurava pouca coisa, mas a minha avó materna costurava muito, ela vivia na costura. A minha mãe falava dia e noite na costura. E daí eu fiquei pensando, eu acho que a minha avó paterna também, né? A gente não conheceu, mas provavelmente naquela época era muito comum as mulheres costurando. Então hoje poder dedicar uma manhã da minha vida para fazer isso com liberdade me deixa com a autoestima lá em cima. Então a liberdade hoje de escolha é um valor que está ancorado na minha autoestima. Então, eu tenho outros valores. Quem me conhece sabe, eu gosto muito da minha espiritualidade, da minha vivência na igreja. Então, eu ter tempo para cuidar dessas coisas também me ajuda muito. Me faz estar com uma autoestima bacana, quando eu consigo me dedicar e ver resultado nesse meu trabalho. Então, é importante a primeira pergunta é: onde ancora a sua autoestima? Para ver se você está trabalhando a favor, né? Porque de repente a minha autoestima é a liberdade e eu tô super envolvida num trabalho que não me deixa feliz, ou talvez por conta só do dinheiro. Ok, tem épocas na vida que eu preciso trabalhar por conta do dinheiro, né? Preciso sobreviver, isso é óbvio, somos adultos. Em primeiro lugar, onde ancora a sua autoestima? Essa é uma pergunta. Então, se a gente já falou que ela é variável, eu também tenho uma característica da autoestima que eu acho muito interessante, que a autoestima é aprendida.
Olha que interessante. Apesar de ser uma qualidade de quem, né, como é que fala? Quem se valoriza, quem está contente com o seu modo de ser, aprendemos desde criança. Pense aí na tua imagem da tua infância, como era, né? Eu percebo muito valores, assim, no modo que a gente aprende, nós mulheres, se você pensar, né? As mulheres, o nosso sistema, como era permitido ter vaidade, né? As mulheres se cuidavam, ou elas eram subjugadas, né? Se as mulheres não serviam, imagine como estava a autoestima dessas mulheres. Isso também é herdado, isso também chega até mim. Como os homens tratavam essas mulheres, eu também falo para os homens, né? Como era para os homens? O homem podia se cuidar, podia se sentir bonito, podia se sentir feliz com o que fazia, como vivia? Às vezes não, às vezes não era permitido. Então não é permitido para eles, eu também não consigo viver. Isso é muito interessante. Então, como eu aprendi de pequena a estar contente comigo mesma. Eu penso muito nisso. Eu de pequena era muito comportada, sempre fui muito comportada. Eu lembro que isso era uma característica minha. A minha mãe tinha um filho mais novo e depois teve mais um com uma doença muito séria, então se dedicou muito a eles. Então era muito, oi Isa, para mim era muito importante eu me comportar. A partir do momento que eu me comportasse, eu não estaria dando trabalho para minha mãe. Isso é uma realidade de criança. Então minha mãe comentava que me deixava na minha avó para levar meu irmão mais novo para o hospital e saía super chateada. Eu não lembro disso. E daí eu fiquei pensando outro dia, eu não lembro porque não cabia para a menina comportada reclamar da falta da mãe. Olha que interessante. A gente vinha visitar meu tio aqui em Curitiba na época, e ele tinha uma sala de música enorme, com muitos discos, LPs. Meu tio era uma figura. E eu tenho muita lembrança que nenhuma criança podia entrar naquela sala de música dele. Porque, imagina, ali tinha coisas valiosíssimas. Eu era a criança que podia entrar. Então ele me deixava entrar, me deixava tirar os discos eu lembro da sensação de tirar da prateleira, porque daí eu escolhia, tinha vários discos de criança, eu escolhia qual eu queria, eu pedia para ele, tio, já escolhi. Ele ia lá, colocava na vitrola para mim, e eu ficava sentada horas, vendo os encartezinhos dos CDs, dos LPs. Aí eu sou moderna, não, era LP mesmo, vamos falar a verdade. Então eu era comportada, e eu era elogiada por ser comportada. Meu tio falava para minha mãe, a Janaína, olha, ela não mexe em nada, ela fica comportadinha, ela senta, pega a revistinha e fica folheando. Quem era essa criança? O que essa criança queria estar fazendo? Talvez não fosse aquilo, mas o mandato dessa criança era a Janaína é comportada, a Janaína não dá trabalho. E eu cresci assim, por muito tempo. O que uma criança que não dá trabalho pensa? O que a boazinha, né? Essa é a figura que a gente fala na constelação da boazinha. A boazinha quer se comportar para que todo mundo veja como ela é boazinha, por um lado, e também não quer que ninguém veja, porque se eu passasse desapercebida era melhor. Se não me vissem ali era melhor, né? Porque eu não dei trabalho para ninguém. E eu cresci muito tímida por conta disso. Tinha muita dificuldade de me colocar. Eu lembro de cenas assim, de querer levantar a mão para falar com a professora, e aquilo tá meio sofrendo para falar, sabe? Tipo, pedir para sair para ir no banheiro. Eu lembro de cenas desse tipo. Então, cresci com isso muito forte dentro de mim. Sabe, quando eu fui tomar consciência disso, quando veio a minha terceira filha, tímida num grau que vocês não têm ideia. E eu comecei a perceber como isso incomodava ela. Então, assim, dar oi para as pessoas era um sofrimento para ela. E era para mim também, porque daí a gente começa a querer que o filho, né, corresponda às expectativas. Eu comecei a ver que aquilo era um sofrimento para ela. Até que a gente começou a conversar, sempre conversando muito, para dizer para ela, mas por que você não gosta de conversar com as pessoas? Por que você não gosta de ir nos lugares? Ela perguntava assim, vamos na casa de fulano. Quem vai estar lá? Já com medo. E daí eu conversava com ela, que eu passava exatamente por isso. Filha, quantas vezes a mãe deixou de aproveitar alguma coisa com esse medo, com essa vergonha? Isso não pode te impedir. E foi muito trabalho. A Júlia tá melhorando, ainda é tímida, mas eu respeito o jeito dela. Não quero que ela corresponda à minha expectativa. Eu lembro de uma frase dela, ela ia nas festas, ela não queria dar oi, ela ficava roxa quando as pessoas vinham dar oi pra ela. E daí eu dizia pra ela assim, filha, então vamos fazer assim, não precisa dar oi, se é difícil dar oi, não dê oi.
só dê sorriso. A gente brincava, daí a gente ia chegar nos lugares, a gente ia falando com ela assim, ó, então hoje tem liquidação de sorriso, Ju, vai dar sorriso para todo mundo. E ela voltava super feliz que tinha atingido. Falava, mãe, você viu quantos sorrisos eu dei hoje? Bonitinha, né? Então, tipo, como a gente precisa entender a característica daquela criança para não exigir talvez dela algo que ela não possa dar. Então essa timidez toda que eu trouxe, e com certeza a minha filha, que vem sempre a serviço, isso é maravilhoso, nossos filhos estão sempre a serviço. Então eu tive que olhar para ela, entender o problema dela e conectei com toda a minha realidade de criança. O que essa criança queria? Né? A minha criança. Então essa vergonha de se apresentar num palco, essa vergonha de falar, essa vergonha de levantar a mão e fazer uma pergunta, na verdade escondia uma pessoa que queria muito falar. Adoro falar, quem me conhece sabe agora. Adoro, eu sou engraçada, eu gosto de fazer piada de tudo, eu gosto de dar risada. Ou seja, essa é a minha realidade, né? Então essa era a criança que estava escondida atrás daquela criança super tímida. Precisou de muito tempo reconhecer isso. Hoje eu consigo, a minha autoestima está muito melhor, porque aquela timidez toda me deixava muito mal. Hoje eu já consigo estar no meu lugar, então tá falando é mais tranquilo, se abordar alguém na rua é mais tranquilo, no ambiente tenho meus momentos de timidez, né? Mas é mais fácil para mim hoje. Então a gente precisa esse conhecimento. O que eu aprendi? Isso é muito importante. Uma outra realidade desse fato de aprender é que a gente tem os mandatos que a gente ganha na família. Então, pensa aí quando você vai visitar uma criança e fala assim, nossa, quem ela parece? A gente faz isso. Nossa, é o nariz da mãe, é a boca do pai, o olhar é de não sei quem. A gente vai dando para essa criança ali, né, todas as direções dos mandatos dela. E às vezes, atrás disso tem um peso muito grande. E são essas determinações da infância vão ser lembradas a vida toda. Eu constelei outro dia uma moça, acho que eu já contei isso em alguma live, mas foi muito marcante para mim. Ela veio falar de um relacionamento, dizendo que tinha o namorado, o noivo, não sei se era noivo, mas estavam a ponto de decidir o casamento e ela estava desesperada. E ela conversando comentou, e eu já tinha percebido, ela era muito baixinha, né? Estatura bem baixinha. E ela dizendo assim que ela tinha essa sensação de que não merecia ele era um cara muito bacana, ela não merecia. Então, nossa, como não merecia? A gente começou a conversar e ela contou. Olha que interessante, ela sempre foi de baixa estatura. E por muito tempo, ela foi admirada por isso. Ela era a princesinha do pai, era pequenininha, era, né, todos os diminutivos, uma sensação de carinho. Ela falava do pai. Então o pai trazia isso para ela, sabe? Ai, minha pequenininha, ai, meu nenê, ai, minha... Ok, isso foi por um bom tempo, o pai faleceu quando ela tinha por volta de uns 10 anos. Depois disso, ficou ela e a mãe comentava que ela era muito baixinha e com isso ninguém ia querer casar com ela. Já contei essa história que é meio trágica, mas faz muito sentido para essa ideia do mandato aqui que eu quero deixar para vocês. A mãe foi atrás de muitos médicos para tentar fazer alguma reposição hormonal, para tentar fazer ela crescer mais um pouco. E a mãe dizia assim, brincando, olha nós mães, o poder que nós temos para falar dos nossos filhos. Dizia assim, você nunca vai casar, porque se você casar, vão confundir você com a daminha. Ai, que coisa mais triste, pense isso. E daí ela me contou essa história, falou, Jana, eu lembro disso. Minha mãe dizia que eu nunca ia casar. Olha os mandatos da nossa família, sem querer, a gente acaba impactando, né? Então ela falou, tive alguns relacionamentos. Eu falei, mas a tua altura nunca foi problema? Não, nunca foi problema. Mas nesse relacionamento que eu tô, eu sinto que a gente vai... É pra casar, esse é o que vai me levar pro casamento. Mas eu tô morrendo de medo. Aí a gente entendeu qual era esse medo inconsciente dela. Que o noivo confundisse ela com a dama. Aquela frase cruel da mãe, sem nem entender como ela estava pondo esse peso em cima dela. Daí conversamos muito, perguntei como era o noivo, se ele se importava com o tamanho dela. Ela falou, nunca me importou com o tamanho.
Então, como era coisa da cabeça dela, ela talvez com essa imagem aí que ela gravou na cabeça dela, que ela seria rejeitada, ela fugiria sempre de um casamento. Então, como é importante, eu sigo ela nas redes sociais, ela casou acho que faz uns 2 meses, eu vi fotos lindas dela casando. Como é bom isso, como a gente precisa se colocar no lugar, né? Entender, olhar para trás e entender. Isso foi dito para minha criança, por que eu carrego isso até hoje? Qual é a minha autoimagem que ainda impacta, né? Isso é muito importante. Então, da onde vem? Aqui tem várias histórias, eu não vou lembrar de todas, mas de constelações que eu já percebi isso. Por exemplo, as mulheres não podiam estudar, por exemplo. Nessa família, as mulheres não estudam, só os homens estudam. A partir do momento que a pessoa resolve ir para estudar, ela acaba se sentindo culpada em relação a essa família. Eu lembro de uma constelação que eu fiz, a questão dela era obesidade, e a primeira frase que ela fala para mim é assim, ó, na minha família todos são obesos. Quando ela fala essa frase com essa força, a primeira sensação que eu tenho aqui ela não pode deixar de ser obesa, porque se ela deixar de ser obesa, ela deixa de pertencer a essa família. É a primeira lei, a gente quer pertencer. Então, na hora que eu digo, quando eu respeito esse mandato que me disseram na minha família, eu estou de alguma forma pertencendo, garantindo o meu pertencimento. Eu estou inocente, essa é a palavra que a constelação usa, eu continuo inocente. Então, a Janaína lá tímida, que não conseguia levantar a mão para fazer uma pergunta, estava inocente na história, porque ela se comporta, ela não dá trabalho. Imagine uma aluna que não faz pergunta e tira nota boa, todo mundo quer. Era essa que era a Janaína. Agora, tirar uma dúvida, fazer um questionamento, essa não seria a Janaína. Interessante, né? Então, a gente entender se eu estou dentro de um papel que me compete, que eu estou cumprindo esse meu papel aqui, eu posso perguntar, de onde vem isso? Né? Por que eu estou nessa situação? Será que isso precisa continuar até hoje? Será que eu hoje, olhando mais para mim, eu não consigo ocupar um outro espaço? Porque no consciente, a partir do momento que eu entendo o que está reverberando aqui dentro, o consciente eu posso dominar, né? Eu posso mudar o meu consciente. Então, primeira coisa, trazer essa questão para o consciente. Por que eu me sinto assim? Né? Eu vi a Amanda, eu lembrei da história da Amanda, eu vou falar de você aqui, vou expor você em público aqui. A questão de, por exemplo, a gente é novinha e alguém diz que a gente tem perna fina. A gente passa a vida inteira achando que a perna é fina. Não é verdade, Amanda? Na verdade não é fina, é linda, mas aquela história se tornou para mim uma verdade. Essas ideias pré-concebidas. Eu trabalho muito a autoestima das minhas filhas e eu quero muito que elas tenham autoestima, talvez porque eu não tive. Então, quem segue a Júlia nas redes sociais, ela tem um cabelo bem crespo, um cabelo lindo, eu acho lindo aquele cabelo, e eu faço de tudo para valorizar, e ela tem cada vez mais entendido que aquele cabelo é o cabelo dela, é assim que ela tem que se sentir, é assim que ela é. Isso é muito importante, né? Eu sou, além das imagens que eu transpareço, eu tenho muito mais por dentro do que talvez meu cabelo, do que a cor do meu olho, do que o meu peso, do que a minha perna. Eu sou muito mais que isso. Isso é muito importante para estabelecer uma autoestima ancorada de verdade, né? E para a gente pensar assim, como eu faço para mudar, né? Se de repente eu não tô com uma boa autoestima, o que eu preciso fazer, Jana, se for essa pergunta aqui? Eu queria dizer para vocês que primeiro a gente tem que ter hábitos de boa autoestima, de alta autoestima, né? Porque eu preciso entender aonde está ancorada a minha autoestima, já falei lá, quais os valores que ancoram a minha autoestima e como eu posso trabalhar isso na minha vida. E uma dica que eu vou dar para vocês, que eu acho muito importante, eu já falei em outras vezes, mas se você está aí a primeira vez eu vou repetir. Nós temos dentro de nós duas forças, a masculina e a feminina, né? A masculina vem do nosso pai, de todos os nossos antepassados homens, e a feminina da nossa mãe, de todos os nossos antepassados mulheres. E essas duas forças são muito fortes. Temos nós, mulheres, os homens também. Então, quando eu falo de feminino e masculino, eu estou falando dessas forças, não estou falando do sexo, homem e mulher. Então, eu preciso olhar onde eu estou ancorada. Se eu estou mais para o masculino ou se eu estou mais para o feminino. E qual é a diferença disso?
eu gosto de uma figura que fica muito clara para mim aqui na minha cabeça. Os homens, o masculino tá com os olhos abertos, enquanto que o feminino tá com os olhos fechados. O que isso significa? O masculino olha para fora e o feminino olha para dentro. Então, no momento que eu tô muito preocupada com o meu corpo, só a roupa que eu uso, ou só a forma que é o meu cabelo, ou sabe a imagem que eu tenho, eu tô no meu masculino. Eu tô centrada no que eu tô vendo, no espelho, né? Tô de olhos abertos. Eu tô vendo o espelho, ou como a sociedade se comporta, o que é bom, o que não é, como eu devo me vestir, como eu devo me portar. Então, eu tô no masculino. Talvez esse seja hoje o meu grande norte, né? Eu faço atividade física para melhorar meu corpo, não que não esteja certo, mas não pode ser só esse o meu objetivo. É a roupa que eu visto, é como os lugares que eu vou, o carro que eu tenho, de repente eu tô tudo olhando para fora. Enquanto que o feminino, essa imagem dos olhos fechados, tá olhando lá para dentro. Aqui eu entendo o que me compõe, de onde vem, né? Talvez as minhas dores, talvez a minha baixa autoestima, talvez a imagem, né? Não me acho bonita, não me acho agradável. Por que eu não me acho? Eu tô olhando para dentro, não tô olhando pro espelho, não tô aqui querendo achar onde é que tá a ruga que tá me incomodando, e sim lá dentro, de onde vem essa dor? Quem será que eu tô representando aqui? Né? Isso é muito importante. Então, se você pode, acho que no primeiro movimento é olhar de onde vem essas tuas questões, da onde vem os valores que ancoram a tua autoestima. Será que eu tô no meu tempo? Será que eu não tô sempre vivendo no tempo de outra pessoa? Isso é muito importante. Então, quando eu fecho meus olhos e olho para dentro, eu tô olhando para o meu inconsciente. Quais são as forças que atuam aqui no meu inconsciente, e talvez por que esses medos que eu não reconheço, por que os traumas, né, que a gente acabou de falar, que ainda comandam a minha vida, e isso eu posso trabalhar. Se eu falei ali que a autoestima é aprendida, ela pode ser reaprendida. E eu acho muito interessante pensar, né, na minha faixa etária, né, nas minhas amigas que estão por aí um pouco mais velhas, a gente percebe isso, a gente vai chegando numa idade onde a gente começa a querer mais o conforto, né? Mais o bem-estar, isso é importante. A partir do momento que eu estou numa caminhada de autoconhecimento, eu começo a valorizar mais isso. Quero a minha felicidade, quero a minha tranquilidade. Sabe a história da paz? Quero mais paz do que ter razão, eu prefiro paz do que ter razão, é isso? Então, talvez eu comece a valorizar isso em mim. E eu começo a me gostar mais. Eu falo isso por mim. Hoje, com certeza, me gosto muito mais do que há 10 anos atrás. Isso é interessante, a gente tem que caminhar para isso, né? Quero ser aquela velhinha bem apaixonada por si mesma, pelo seu conteúdo, por aquilo que ela tem. Daí, para isso, eu tô fazendo atividade física, porque eu quero caminhar sozinha, eu quero poder fazer coisas diferentes, né? Me permitir novidades. Para mim isso hoje faz sentido. Hoje eu olho para aquela criança, eu era uma criança super comportada, como eu falei, e não conseguia sequer fazer educação física, era um sofrimento para mim. Hoje eu faço atividade física, eu corro, gente, quem diria que eu corro, né? Corri 2 de 5 km, então assim, já tô com a próxima inscrita. Então é isso, é entender que eu posso ir além, né? Se eu me olho para dentro, eu percebo onde estão os meus gaps, né? Eu acho que a Janaína que gosta de competir, que eu achava que não gostava de competir, eu falei isso outro dia, as crianças deram risada. Falaram, mãe, você sempre foi super competitiva. Eu fui, não me achava, não me reconhecia, porque não fazia parte daquele perfil. Hoje eu já entendo que eu sou uma Janaína competitiva, eu gosto, mas não é nem para ganhar do outro, é para me desafiar, né? E gosto de celebrar depois que eu conquisto, isso é muito legal. Então a minha autoestima também está baseada nisso, isso me leva para um outro lugar. Então, eu acho que se a gente pudesse dizer uma dica, né? Como elevar a minha autoestima? Eu diria, indo para mais vida. Olhando para dentro, onde estão meus emaranhados, onde estão meus bloqueios, e com isso ir para mais vida. É sempre melhor mais vida. Sempre cabe mais vida, né? Você acha assim, até aqui foi tão bom, mas sempre cabe um pouco mais. Ou de conhecimento, ou de amor próprio, ou de amor pelas outras pessoas, sempre cabe mais. Isso é incrível.
Então a gente pode estar disponível para mais vida, né? E assim eu queria perguntar para vocês, como tá a autoestima? Como tá hoje a autoestima de vocês? Como é essa relação com você mesmo? Será que você se valoriza? Será que você está contente com o seu modo de ser, de viver e de se expressar? Qual é o tempo que você dedica para você mesmo? Isso é muito importante, né? Dedicar para você fazer as coisas que você gosta de olhos fechados, não como os outros imaginam, né? Qual é aquele cuidado que você percebe que você precisa ter com você? Eu fiz outro dia uma live, até deve estar salva, sobre o amor próprio, que fala um pouco disso, sabe? E ela usava, a autora usava uma figura que eu acho muito... Eu peguei um texto lá que eu usei como base e ela falava assim, que pra gente saber como tá o nosso amor com a gente mesmo, a gente tem que imaginar o nosso amor com as outras pessoas. É muito mais fácil a gente perceber como a gente ama os outros, não é? Se eu amo mais descarado, eu falo, eu ponho pra fora, ou é um amor que eu fico aqui no cuidado, cada um de um jeito. E daí ela quer levar mais, ela pergunta como você lida, e se imagine com um bichinho de estimação, um pet. Qual é a dedicação que você tem para esse pet? Daí ela começa a usar os exemplos, é muito bacana, eu vou postar de novo esse texto para vocês olharem aí nas minhas redes. E ela fala sobre isso. Ter um bichinho é você cuidar desse bichinho, então você compra uma caminha, você cuida da alimentação, você leva no veterinário, você leva para passear, se tiver um outro animal na região, você vai cuidar para que ele não se estresse com esse outro animal, você vai proteger esse bichinho, agora tá frio, você vai pôr uma caminha mais quentinha, uma roupinha nele, ou seja, vai cuidar do bem-estar dessa pessoa, desse serzinho. E a gente tem que cuidar da gente da mesma forma. Será que a gente se valoriza, faz aquilo que a gente gosta, come aquilo que a gente tem vontade, né? Talvez eu goste mais do silêncio, o outro gosta mais da agitação. Será que eu tô cuidando disso, se eu tô dando aquilo que eu gosto, né? Será que eu me presenteio? Será que eu sou uma boa companhia comigo mesma? É bom ficar sozinha? Ou talvez não seja bom ficar sozinha? Talvez o silêncio me incomode, talvez não. Então, olhar aquilo que me faz bem e com isso construir esse lugar, preparar esse lugar para que eu possa viver melhor ali dentro, né? Me reconhecendo, me permitindo ser elogiada. Isso é uma das coisas que eu acho que quando a gente tem pouca estima, a gente não permite ser elogiada. Eu estava falando outro dia com a Silvia, até que foi quem sugeriu esse tema. A gente tem uma mania, né, de desvalorizar. Isso é muito importante, que se fique algo na cabecinha de vocês hoje, seja isso. Alguém vem e fala, nossa, Janaína, que bonita sua blusa. A primeira coisa que eu normalmente diria assim, nossa, é tão velha, tem anos. Então, comprei baratinho, né, nem tá. Ou então, nossa, como você tá bonita. Ai, menina, que nada, engordei. Por que a gente tem mania de desvalorizar a gente mesmo, né? É exatamente o contrário da autoestima. Então, na hora que você me encontrar e falar assim, nossa, fulana, como você tá bonita, fala, ai, obrigada. Ponto. Ninguém é obrigado a elogiar. Se elogiou, só receba, né? Porque a gente foi criada um pouco com essa coisa que é feio se sentir orgulhosa da gente, um pouco até da nossa religiosidade diz um pouco disso. Parece que você tá demais, sabe? Nossa, que exibida que ela é, né? Não, e às vezes não é ser exibida, é só deixar que isso aconteça. Então, não se desvalorizar, né? Ou então, hoje tô tão... você tá bem? Não, estou descabelado, olha como tá meu cabelo, olha meu cabelo. Pra quê? Receba, só receba. Só se trate bem, isso é muito importante. É o primeiro passo para você se reconhecer e se aceitar como você é. Isso vai te levar para um outro lugar. E um último conselho, né? Se de repente você não entende de onde vem essas questões para você, de onde vem essa minha autoestima, porque essa minha baixa autoestima, talvez a constelação seja um caminho. Olha para isso. Por que eu me sinto desse jeito? Né? E às vezes a constelação vai te trazer grandes revelações e te ajudar aí no teu dia a dia. Ok? Vou repetir aqui só o conceito da autoestima para você ver isso como tá a tua. Então, autoestima é a qualidade de quem se valoriza e está contente com seu modo de ser, se expressar e viver.
Você tá contente? Você se valoriza? Esse é um primeiro caminho para ir para o Mais Vida. Obrigada por vocês terem passado por aqui, assistido um pouquinho, depois ela sobe e salva ali e também vai para o meu canal no YouTube. Se quiser dar uma olhadinha, tem outras lives, outros temas. E se você tiver tema, pode me mandar, que eu fico bem feliz. Adoro que me cobrem que não tem live. Jana, faz tempo que eu não vejo tua live. Perfeito, adoro. Pode me cobrar que eu fico feliz. Eu acho que sou a única que fica feliz quando é cobrada. E se tiver alguma sugestão, manda também, que eu vou ter prazer em, se eu não conhecer o assunto, pesquisar para poder trazer para vocês também. Vamos para mais vida sempre juntos. Ok? Beijo, gente. Fiquem bem, tá? Até a próxima.